Bom dia, todos sejam bem-vindos, né? Estamos aqui nossa quarta-feira, na sala 67, para orar, buscar o Senhor, para crescer, né? Para pedir força no meio da semana para o nosso Senhor. Pastor Edson, faz a oração inicial para a gente, por favor. Deus amado Pai Celestial, agradecemos imensamente a tua proteção, teu amparo, tem nos mantido e queremos agradecer pela certeza da salvação em Cristo Jesus. E agora iniciamos mais um programa, mais um encontro de oração, que o Santo Espírito esteja conosco e também com as nossas necessidades. Essas bênçãos te pedimos em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meu povo. Alguém tem um pedido especial? Queria falar aí para a gente poder orar mais tarde, compartilhar alguma coisa especial? Aproveita aí, né? Meu microfone está aberto. Tá aberto, Márcio, pode falar. Queria pedir oração pela saúde da minha mãe. Ela não está bem e faz tempo já que eu venho pedindo. Um dia melhora, outro dia não melhora, então, direção. Vamos orar por ela, né? Qual o nome dela mesmo, Márcio? Esqueci. Edna, Edna. Espera só um instantinho, gente. Só um segundo aí. Enquanto alguém faz o pedido, rapidão. Desculpa aí, gente. Chegou gente que eu tinha que abrir ali. Então, vamos orar pela Edna aqui, né? E mais no meio a gente ora por ela e ora por mais pedidos que surgirem no Pastor, caminho. Eu Ah, tenho, pode falar, pastor. eu tenho uma sobrinha chamada Elaine, filha da minha irmã mais velha, que chama-se Edna, inclusive. E a Elaine, dia 16 vai fazer uma cirurgia. Ela está com câncer no intestino Ah, sim. e está lá em Curitiba. Vamos orando por ela, por favor. Ok. Thales, pode falar. Oi, pastor, bom dia. De- Eu queria pedir oração pela minha família também, meu pai, a esposa dele, a Kátia, a minha madrasta e a minha irmã. A gente está passando por algumas dificuldades na empresa e queria que Jesus usasse essa situação para aproximá-los de Cristo, né, levá-los ao caminho certo. Vamos orar para sua família, né? Para que Deus opere ali na salvação para todos, né? Ok, ok. Amém. O povo tá chegando aí, ó. O povo tá chegando devagarzinho. Tá bom, gente. A gente vai orar daqui a pouquinho de novo por esses pedidos, mas vamos lá para o nosso estudo, né? Hoje, gente, nós estamos no capítulo 8 já, página 60 já passando da metade aí. E hoje nós estamos na transição, né? Falamos sobre a vida de judeu e a vida de um cristão. Hoje nós vamos falar sobre um modelo de líder na mudança. Eu vou ler o texto bíblico aqui e vou passar a bola aí para o pastor Edson. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E está chegando gente aqui. E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 13 a 16. Então, na primeira transição, Moisés foi o líder, né, que conduziu o povo do Egito para Canaã. E agora, nessa transição aqui, Jesus conduz o povo do judaísmo para o cristianismo, né? Pastor, você pode ler para a gente aí? Pois não. Desde o início deste livro, a analogia dos trilhos tem sido uma ferramenta visual para entendermos o projeto de mudança de Deus na vida do seu povo. Agora, já tenho definido os trilhos A e B. Refletiremos sobre o conhecido trilho C. Na experiência do Egito, este representava o deserto e foi decidido para que muitos decidissem da viagem, Desistir. desistissem da viagem, né?
De alguma forma, em sua sabedoria infinita, Deus percebeu que essa transição demandaria uma atitude mais radical. Para levar seu povo do trilho A para o trilho para o B, ele enviou seu próprio filho. Assim, o ministério de Cristo representa para nós o trilho C, a transição. Jesus teve a missão de guiar o povo judeu ao cristianismo. Como ele realizou essa transição? Quais foram seus métodos? Quanto tempo levou? Qual era o objetivo final? Estas perguntas podem parecer excessivamente técnicas ou até mesmo pastorais. Contudo, mesmo sem um plano aparente, Jesus respondeu a todas essas perguntas. Para ele, era simplesmente Deus sendo Deus. Aqui está o primeiro passo do trilho C de Jesus. Toda mudança precisa de um líder, mas não apenas um líder que faça coisas admiráveis, como pregar ou ensinar. Apesar de Jesus dominar todas essas áreas, a transição demandava um líder que fosse muito mais do que fizesse. Até então, ninguém havia visto um cristão. Este líder precisava ser Cristo em essência. A transição não era apenas geográfica, mas moral. Cristo veio para transformar e formar a forma de ver e de ser de cada pessoa, mostrando como seguir os mandamentos e salvar almas. Cristo reconheceu a importância de uma presença tangível para ensinar e guiar a humanidade. Assim, ele tomou a decisão transcendental de vir à Terra não apenas para transmitir ensinamentos verbais, mas para viver entre as pessoas e demonstrar, por meio de suas ações, a essência dos seus ensinamentos. Sua vida tornou-se um modelo vivo de compaixão, fé, integridade, mostrando o caminho para aqueles que buscavam a verdade e a retidão. Gente, isso é uma coisa assim que chama muita atenção nessa transição, porque quando Moisés levou o povo para o Egito, ele era um líder e o poder estava nele, né? Moisés que abriu o mar, Moisés que estava no cajado ali, né? Moisés ele manifestava o poder, né? Ele falava, era um líder conduzindo um povo rebelde, né? Nessa transição, você vê que Jesus, como não é uma transição geográfica, né, de um lugar para o outro, é uma transição do coração, né? De um estado de espírito para o outro, né? Uma pessoa má ser uma pessoa boa, uma pessoa que não ama o próximo, amar o próximo, né? A Bíblia fala que os mandamentos agora não ficariam mais em tábuas de pedra, mas seriam colocados no coração. Foi necessário o próprio Filho de Deus. Então Jesus é um modelo de líder que não conduz o povo de um lugar para o outro, é um modelo de líder que ensina o que é ser, né? A transição agora é de não ser para ser. É bem mais desafiador, né? É uma transformação pessoal. É isso que ele veio fazer. Então ele veio de maneira radical, veio o próprio Cristo mostrar como é ser, né? Então esse foi um grande desafio, essa mudança aí. Pode continuar, pastor. Posteriormente, para ampliar o alcance e a profundidade de sua missão, ele selecionou 12 homens oriundos de diferentes esferas da vida. A escolha desses 12 não foi aleatória. Eles representavam diversas facetas da sociedade e, juntos, formavam um grupo diversificado que, sob sua orientação, poderia aprender e, posteriormente, disseminar sua mensagem por regiões e comunidades distintas. A convivência próxima com Jesus foi essencial para esses discípulos. Mais do que simples seguidores, eles tiveram o privilégio de testemunhar diariamente seus milagres, ouvir suas parábolas e observar interação com todos os ao redor. Era vital que eles compreendessem a verdadeira natureza de Cristo, assimilando não apenas suas palavras, mas também seu caráter e comportamento, para que pudessem replicar seu exemplo e ensinamentos de forma autêntica em suas futuras missões. Reflita sobre o questionamento de Mateus 16. Quem as pessoas pensam que sou? E quem vocês pensam que sou? Que sou?
Havia uma expectativa que os discípulos, por estarem próximos a Jesus, respondessem de forma diferente da multidão. Aqui vemos a importância do discipulado. Estar próximo, ensinar na prática, andar lado a lado, fazer discípulos era o segredo para transformar o mundo. Então, gente, vamos pensar aqui um pouquinho. Ó. Jesus ele tinha uma obra que era transportar uma multidão, né, de judeus para uma nova perspectiva, né, o cristianismo, uma nova forma de vida. Eles teriam que agora amar o próximo, essa mudança toda. Uns fariseus virarem cristãos, né, apaixonados por Cristo. Então, ele escolhe 12, né, uma obra gigante, milhares e milhares de judeus, ele escolhe 12 homens e começa a obra por eles. E você percebe aqui na pergunta, né, quem as pessoas dizem e quem vocês dizem. A ideia de que as pessoas que estão perto de Jesus têm uma visão diferente de Jesus do que estão longe, né? Talvez alguém de longe só veja o Jesus que faz milagre, alguém que fala bonito, mas quem come com ele, anda com ele, vai ter um conhecimento mais real de quem é ele. Então, quanto mais próximo de Jesus, melhor você vai enxergar, né? E isso é discipulado. Discipulado é estar bem do ladinho, é bem pertinho, né? Vendo aí quem realmente é Jesus. Antes da gente parar para orar, mais uma vez, vamos ler mais essa página aqui para a gente fechar essa ideia. Cristo desempenhou um papel crucial para o grande discipulador na disseminação do cristianismo. Sua missão não se limitava apenas a pregar suas palavras e ensinamentos, mas também a modelar um exemplo de vida que seus seguidores pudessem seguir. Ele cultivou um grupo de discípulos que, por sua vez, se tornaram os primeiros líderes da fé cristã. Esse processo de transmissão de conhecimento e valores não se deve com os discípulos originais, mas continuou por gerações, criando uma tradição de ensinamento e aprendizado que se estendeu por tempo e espaço. A visão de Cristo como grande discipulador reflete a importância do discipulado no cristianismo. Cada discípulo de Cristo era incentivado a seguir seus passos, não apenas em termos de fé, mas também em ações e comportamento. Esse processo de imitar o mestre a, não só fortaleceu a comunidade cristã primitiva, mas também permitiu que o cristianismo se espalhasse rapidamente. A ideia de que cada pessoa poderia se assemelhar a Cristo através do discipulado criou uma força impulsionada para a promoção da religião. O sucesso do cristianismo como uma religião global pode ser atribuído ao poder transformador do discipulado iniciado por Cristo. À medida que os discípulos se multiplicavam, o alcance da mensagem cristã se ampliava e alcançando diversos cantos do mundo antigo. Esse processo de aprendizado e disseminação de valores cristãos moldou não apenas a espiritualidade, mas também a cultura e a história em todo o mundo. O cristianismo tornou uma força unificadora e transformadora que dura até os dias de hoje. Então, gente, você Por vê, né? isso, Não, pode só um instantinho, pastor. Só para vocês aham, entenderem aqui, sem um centavo, né? Sem um outdoor, sem internet, sem rádio, sem TV, sem, que mais a gente usa para levar o evangelho hoje? Sem uma tenda, sem obreiros pagos, é, sem nada, gente. Só o discipulado. E eles não tinham igreja também, né? Eles se reuniam nas casas, né? Eles iam nas casas e faziam seus pequenos grupos ali. A Bíblia fala que tanto no templo como nas casas, né, partia o pão. Então eles iam para o templo para angariar pessoas, né, para falar com elas, mas eles se reuniam nas casas, estavam juntas, compartilhando o pão, as orações e simplesmente amando de uma em uma. Eles chegaram mais longe de qualquer religião já chegou na história do mundo, né? O cristianismo é a religião mais propagada. Então, o discipulado, amados, não só é o melhor método em termos de velocidade, em termos de alcance e também em termos de custo, né? Ele não tem preço, né? É o maior investimento que a igreja pode fazer é ajudar alguém a ser cristão. Esse é o maior investimento da igreja, né? Então, se você consegue estar perto de Cristo e aprender dele o que é ser um cristão, você vai poder ser o instrumento mais poderoso
na pregação do evangelho, né? Às vezes a gente fica muito preocupado, né? Se a gente vai conseguir financiar o evangelho com a TV, a rádio, tudo isso aí é importante. Mas eu aprendi com o pastor Valdeci Lima, que é o meu professor de comunicação pastoral, ele diz o seguinte, que a televisão e a internet só vão cumprir a missão de pregar o evangelho para o mundo todo se nós formos a notícia. Se nós não formos a notícia, não tem o que dizer ali, né? A TV ela perde o sentido se você não tem um cristão, porque a TV ela vai falar, 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 aí a pessoa vai até a igreja, né? Vai até um cristão. E aí, se não encontrar esse cristão, a pessoa não tem com quem se juntar, né? Ela fica vazio, né? Então ela precisa de um cristão para discipulá-lo. No fim das contas, sem um cristão ali, sem uma pessoa que foi discipulada por Cristo, o evangelho para, né? Ele estagna, né? Vamos fazer uma oração nesse meio aqui. Nós temos ainda aqui um bocado de coisinha para te ler, né? Paramos aqui por isso. E eu vou fazer oração agora. Nós vamos orar aqui pelos pedidos que foram feitos, né? Feche seus olhos. Antes de orar, alguém quer acrescentar algum pedido aqui? Chegou mais aí o Silas, a Miriam. Seja bem-vinda aí, irmã Francisca, né? O Carlos. Acho que a Selena não tinha dado bom dia ainda. Se alguém quiser fazer mais um pedido, pode fazer agora. A gente pode abrir. Eu fechei todos os microfones, né? Quiser fazer. Não? Então vamos com esses pedidos que temos aqui. Oremos. Senhor Deus, primeiramente eu quero te louvar, te agradecer, porque tu és o nosso exemplo, Senhor, um grande discipulador. Obrigado por ter enviado Jesus a nós. E, infelizmente, fizemos tudo o que foi feito com ele, né? Matamos, crucificamos, renegamos. E até hoje, Senhor, continuamos de quando em quando virando as costas e fazendo que o sacrifício dele seja ineficaz, mas não permita que isso seja em nossa vida, Senhor. Que o sacrifício de Cristo seja nosso centro, seja nossa razão, seja nossa bússola, seja nossa força, Senhor. Pedimos que o Senhor continue a nos discipular, nos ensinar, porque o mundo precisa de pessoas que te amem acima de todas as coisas. Nesse momento, Senhor, queremos pedir pela vida da Edna. Nossa irmã está com problemas de saúde. Que o Senhor a fortaleça, que o Senhor a cure, que o Senhor a guie, Senhor. Especialmente também a Márcia, a filha, seus queridos possam ter sabedoria e força para cuidar dela, Pai. Eu peço também para Elaine, que vai fazer uma operação, Senhor, daqui a pouco, que o Senhor esteja ali com os médicos, tratando essa filha deste câncer, Senhor, dando cura e uma chance para ela, Senhor, viver e testemunhar do teu amor. Te peço também pela família do Thales, não só pela empresa deles, Senhor, mas pela vida espiritual, pela transformação. Que o Senhor use cada momento agora de dificuldade para levá-los até os seus pés, Senhor. Guia esta família, como fez com o Thales. O Thales é um milagre e eu tenho certeza também que o milagre da família dele o Senhor pode fazer para nós também, Senhor. Transforma-os, guia-os até os teus pés. Agora, Senhor, continua conosco aqui neste momento de leitura. Estamos lendo um texto muito importante sobre o ministério do seu filho amado Jesus, como líder dessa transição, que ele seja o nosso líder também aqui na nossa transição, Senhor. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. 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 Vamos lá, gente, vamos lá que tem bastante coisa aqui para nós ainda. Vamos lá. Por isto. Por isso, Cristo veio como grande discipulador. Cada um de seus discípulos continuaria esse processo até que cada pessoa no mundo se assemelhasse a Cristo. E deu certo. Em pouco tempo, o cristianismo se espalhou. Observe como Cristo ensinou bem. Ele e seus discípulos viveram e morreram por essa causa. A chave era ter um modelo exemplar de discipulador, discípulos dedicados. Lembro-me vividamente da emoção que senti ao compreender essas duas chaves cruciais para a transição que almejava. À primeira vista, parecia uma fórmula simples: ser um líder modelo e contar com 12 discípulos fiéis. Com isso, eu acreditava que poderia transformar minha igreja e moldar seu futuro de maneira significativa. No entanto, na prática, descobri que essa jornada estava longe de ser tão direta quanto imaginei. A primeira barreira que enfrentei foi a questão de como um fariseu poderia se tornar um líder modelo para sua comunidade.
Os fariseus, conhecidos por sua rigidez religiosa, não eram automaticamente associados a modelos de compaixão e empatia. Desfazer esta imagem precedida e demonstrar uma liderança autêntica, baseada nos ensinamentos de Cristo, representou um desafio pessoal significativo. Além disso, encontrar 12 homens especiais dispostos a seguir um fariseu mostrar-se uma tarefa igualmente complexa. A desconfiança mútua complicava a formação de um círculo de discípulos. A jornada para reunir e nutrir um grupo de seguidores leais foi marcada por obstáculos e resistência. Espera só um pouquinho, No pastor. en- Só Pois um não. instantinho. Gente, olha o desafio. Eu entendi, né, essa visão e falei, ah, pronto. É só agora ser o líder, né? E chamar 12 e vou fazer igual Jesus. Aí já começa porque a distância entre eu e Jesus era tão grande, tão grande, que já começou a falir o projeto, né? Muito difícil, né? Um fariseu querer substituir o líder, né? Maior. Então, essa foi a minha maior. Era e é o meu maior desafio na transição. E às vezes eu me culpo, né? Porque eu vejo a nossa igreja como ela tá e para onde ela tem que chegar. E eu fico vendo que é um dos grandes problemas é a falta de um líder que represente Cristo, né? E aí vai chamar os 12. Aí você chama 12 pessoas para discipular, elas olham para você e já tem uma ideia pré-concebida, né? Todos os 12 já tiveram pastores, já tiveram traumas, uma visão da obra, da igreja, também são fariseus, né? Não são todos perfeitos. Jesus chamou, né? Os homens imperfeitos, Pedro, né? Que era mala, né? João, nervoso. Então todos eles eram, mas estava Jesus ali, né? Discipulando. Agora você chamar aí os Tales da vida aí e não tem um Jesus para ensinar, né, Thales? Aí fica difícil, né? Fica mais complicado. Então, esse foi o maior desafio. Foi a primeira vez que a casa caiu. Eu falei, agora, como é que vai ser? Não é tão fácil quanto parece, né? Mas aí vem o segredo. Vamos ler, pastor. Além disso, encontrar 12 homens Não, já, especiais dispostos. já foi, né? Tá no entanto. Já, né? No É, entanto, né? é. Ok. No entanto, esses desafios não me desencorajaram. Em vez disso, me inspiraram a persistir e a aprofundar meu compromisso com os princípios que desejava promover. A busca por me tornar um líder autêntico e encontrar seguidores dedicados não apenas transformou minha igreja, mas também transformou a mim mesmo. Essas aqui são palavras do pastor, não, Vinícius? Eu tô agora relatando o Então, caso pessoal. seu É. testemunho, pastor. Esse caminho demonstra que, mesmo nas situações mais desafiadoras, a determinação e a crença em uma visão podem superar as barreiras mais aparentemente intransponíveis. Compreender que o primeiro passo para a transição da minha igreja era a minha própria mudança foi uma revelação fundamental. Como líder, percebi que eu era a chave para desencadear essa transformação tão necessária. Essa epifania iluminou o fato de que a mudança genuína começa conosco, individualmente. Como líder, minha influência e exemplo se estendiam não apenas aos membros da minha congregação, mas também à comunidade em geral. Portanto, a responsabilidade de liderar a mudança recaiu sobre meus ombros. Quando Deus chama a Essa, gente, só um instantinho, pastor, quando Deus chama a sim, gente, é isso aí, ele chama você, por exemplo, você é líder de um pequeno grupo, então você é esse líder, você é o exemplo ali, né? Você é onde as pessoas vão olhar, né? Na sua casa, né? Para sua esposa, seus filhos, você foi chamado, cai sobre os seus ombros, né? Eu tinha nos ombros a igreja, você tem nos ombros aí os seus liderados, as pessoas que Deus colocou na sua vida, né? E isso é algo realmente, como eu disse, é uma epifania, né? Um encontro com Deus que você fala assim, "E agora? Caiu sobre os meus ombros representar a Cristo nesse lugar que eu tô." Isso é muito sério e é muito desafiador, né? Então é sobre isso aí. Vamos lá, pastor. essa, essa conscientização me levou a refletir sobre como poderia encarnar os princípios e valores que desejava ver na minha igreja. Comecei a me questionar sobre as minhas próprias atitudes e ações e como elas refletiam as ideias que acreditava.
Era evidente que não podia simplesmente pedir mudanças aos outros sem antes estar disposto a abraçá-las e vivenciá-las em minha própria vida. À medida que me esforçava para me tornar um exemplo de integridade, compaixão e empatia, comecei a notar mudanças ocorrendo ao meu redor. Os membros da igreja começaram a se inspirar em minha jornada pessoal, e gradualmente a transformação que buscávamos começou a ganhar impulso. Essa experiência me ensinou que, de fato, a mudança começa em nós mesmos e, como líderes, temos o poder de catalisar a transformação que desejamos ver em nossa comunidade e no mundo. Convido você a acompanhar de perto a minha jornada e a descobrir de que forma essa profunda transformação não apenas moldou a minha vida, mas também deixou uma marca profunda e duradoura na vida dos meus discípulos. Gente, não adianta. Você quer que alguém ore? Ore você então, né? Você fala para sua filha todo dia, ó, você tem que orar quando você acordar. Se levantar cedo, você tem que ler a lição. E você não lê a lição e não ora. Isso não existe, mano. Você não pode pedir para o outro algo que você não vive, né? Isso não é discipulado, né? Eu costumo dizer que você talvez possa ser até um discipulado, né? Você dá uma paulada em alguém, você tem que ler a Bíblia, né? Ou então discipulado. Se a pessoa foge disso, né? As pessoas, elas odeiam pessoas que não vivem o que pregam, né? Então esse é o maior desafio, porque a gente tem que ser, até o próximo capítulo aqui, eu tirei aqui, mas o título dele é Ser e Não Fazer, né? Antes de você fazer, de você cobrar, você ser. Vai ser essa caminhada aí. Eu vou contar a experiência da igreja Pedro Lovico, como foi peguei 12 jovens ali inexperientes que só viviam no banco sentado assistindo programações para serem os discípulos que iam mudar toda uma igreja, uma geração de pessoas, uma cidade, né? Já pensou que você, aí no seu condomínio, no seu bairro, na sua casa, você é o grande catalisador do poder de Cristo, né? Você é a imagem revelada do Senhor Jesus, porque você é o discípulo dele. É baseado em você que as pessoas vão ter uma ideia do que é ser um cristão. E talvez a única Bíblia que eles abriram na vida deles é a sua vida, né? Porque eles não têm uma Bíblia, não abriram a Bíblia, não leram uma Bíblia, não assistiram um programa, não viram um rádio, não entraram na internet. E aí alguém pergunta, o que é o ser um cristão? E você é a única imagem que vai vir na mente deles, né? Como Cristo viveu, não é igualzinho tal pessoa. Isso é responsabilidade, isso aí. E é para isso que Cristo nos chamou, né? Para sermos discípulos deles e vivemos como ele viveu. Então agora eu acho que a gente tem que parar um pouquinho e orar. Pedir a Deus que nos faça discípulos fiéis, que ele transforme a nossa vida, né? Para que nós sejamos discípulos que reflitam a imagem de Cristo. E eu escrevi isso aí, gente, eu tinha 28 anos, estou com 44. E ainda continua sendo um desafio para mim. Isso aí continua sendo um desafio, ser alguém digno de ser seguido, né? As pessoas falam, puxa, eu quero aprender e perguntar assim, como que eu faço isso? E aí você ir lá e orar com a pessoa e falar, é assim, ó, é um desafio. E vai ser sempre um desafio, a gente vai ter que estar sempre do lado de Cristo. E esse é o grande segredo. Enquanto estivermos tentando fazer, vamos fracassar. Mas enquanto buscarmos a Cristo para fazer por nós, vamos ter a vitória, né? Vamos pedir isso. Eu vou dar aí 30 segundos para você falar com Jesus, para você clamar isso, para você pedir para ele, para ser um discípulo, e eu termino aqui com vocês. Eu vou ajoelhar para essa aí, né, gente? Vamos ajoelhar? Eu vou dar, quem puder ajoelhar também, e eu vou dar esse tempinho para você e termino aqui, tá bom? Vamos orar.
Amém, Senhor. Senhor Deus, estamos aqui reunidos, Senhor, mais uma vez nessa sala 67, Senhor, nesse lugarzinho de oração, nesse cantinho onde amigos e irmãos se reúnem para abrir o coração, para clamar, para aprender. E hoje, Senhor, fomos mais uma vez impactados com a ideia de que nós somos seus discípulos, Senhor. E sobre nós o Senhor colocou a responsabilidade de levar o evangelho ao mundo todo, Pai. É muita coisa para seres tão pecadores, tão falhos como nós, por isso pedimos pela tua misericórdia, Senhor. Quando olhamos para nós, pensamos como, Senhor, como o evangelho vai ser levado para o mundo todo, como parece uma tarefa impossível. E aí nos vem a visão de que somente se o Senhor estiver conosco, somente se teu Espírito for derramado sobre nós, temos a chance de cumprir esse chamado, essa missão que o Senhor deu a nós. Quando olhamos para a igreja, para nossa casa, para nossa família, para nossa vida, e vemos tudo que está errado, tudo que está definhando, como as coisas estão caminhando, entendemos que isso é nossa culpa também, porque nós somos a tua igreja, Senhor, nós somos os seus discípulos. Então, Senhor, nos perdoe, Senhor. Se nós estamos aqui neste mundo ainda é porque a mensagem não foi levada. Então, juntamente com o teu perdão, Senhor, com a tua graça, pedimos que o Senhor envie teu Santo Espírito de maneira abundante, Senhor, plena, sobre nós, Senhor, sobre essa geração que precisa ser transformada e precisa de poder sobrenatural, Senhor, poder que não é humano, para levar o evangelho ao mundo todo. Faça de nós, Senhor, seus verdadeiros discípulos. Tudo em nós que não é teu, Senhor, tira de nós. Desobediência, a vaidade, Senhor, o medo, tira tudo isso de nós e coloca Cristo para que sejamos verdadeiramente seus discípulos. Esse é o nosso clamor nesta manhã, neste meio de semana. Senhor, pedimos pelo restante da semana, para que logo, logo nos encontremos na igreja sábado para te adorar. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. É, meu povo. Que bênção, né? Vamos que vamos. Daqui a pouco eu vou postar aí no YouTube, colocar nos grupos para quem não pôde ver nessa madruga, ver daqui a pouquinho, né? Bom estar com vocês, né? Orem por nós aí, estamos aqui no NASP, né? Sexta-feira nós voltamos. Vou ficar aqui até 10 horas sexta-feira. Tem uma programação aqui com os jovens, e aí eu volto para dormir em casa e passar o final de semana aí na igreja. Deus abençoe vocês, tá bom? Amém. Pastor, obrigado aí pela voz de Imagine, Cid Moreira mais uma vez aí. é um prazer, já estamos juntos. Bom dia, Márcia, Thales, Lene, Márcias, né? Que tem mais de uma Márcia do que Silas, Miriam, Carlos. Bom estar com vocês aí sempre, orando de Bom madruga. dia para vocês. Valeu, Bom dia, valeu. bom dia. Bom dia, bom dia. Aí deu certinho, ó. Tá contagem agressiva aqui. Pastor dizendo que tá encerrando Estamos em meu quatro tempo. minutos. Tá bom. É, tá dando certo. Valeu, gente.